Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula, ao nosso quarto encontro da disciplina de Sistemas de Informação Gerencial aplicados à gestão. Hoje é o nosso último encontro, né, da nossa disciplina. Espero que dentro, claro, da correria de vida de cada um de vocês, né, de cada uma de vocês, estejam encontrando tempo aí para fazer algumas leituras, estudar, porque eu sei que não se resume apenas a a esta disciplina, mas sintam-se privilegiados, né, por estarem fazendo um curso superior. Eu, desde a primeira aula, parabenizo todos, né, pelo fato de colocarem esse desafio na vida de vocês. E, sendo essa a última aula, eu já de antemão quero desejar muito sucesso, muita garra, muita disciplina, né, para enfrentar esse desafio, né, demanda tempo, separar tempo, às vezes é ausência um pouco da família, é sacrificar ali no trabalho, tá? Então, desejo todo sucesso para vocês, nos estudos e nos objetivos que colocaram, né, os objetivos acadêmicos que colocaram na vida de cada um de vocês. Deixa eu dar boas-vindas aqui ainda a Natanael, seja bem-vindo. Antônio também, seja bem-vindo. Verifiquem se o som está chegando legal aí para vocês, o som retorno, tá? O pessoal que está online aqui na nossa aula. A aula de hoje não é uma aula longa, é uma aula mais de conceitos, né? Quase eu digo mais uma aula de conceitos, um bate-papo educativo, né, de aprendizagem. A gente vai conversar um pouco de forma ampla sobre governança corporativa e governança de TI, essa palavra que é tão utilizada. Vamos identificar os principais passos para a resolução de alguns problemas referentes à busca de soluções de sistemas de informação para a empresa, né? E eu aponto um pouco para sistemas de informações contábeis, apenas critérios que devem ser levados em consideração. Conhecer esse processo e a gente, no final, conversa um pouco sobre o tema accountability. Então, é uma aula, né, mais reduzida, mas não menos importante do que as outras que a gente já participou, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar pelo o conceito de governança, né? Quando as empresas elas começam a crescer, a desenvolver, a ampliar os seus processos, ampliar sua participação dentro do seu segmento, né, do seu modelo de negócio. Quando essa empresa ela começa a tomar, né, uma dimensão, né, de crescimento dentro do mercado, algumas estruturas, algumas decisões, né, algumas modificações e ajustes precisam ser feitos para que essa empresa, né, agora uma empresa grande, uma empresa de maior porte, possa continuar sobrevivendo no mercado, possa continuar oferecendo seus serviços de forma mais ampla, ou vendendo seus produtos para uma outra praça, para um outro mercado, para um outro estado, um outro país. Então, com isso, vai demandar a empresa criar uma estrutura, né, integrada, essa estrutura, né, pelo qual possa apoiar suas decisões. Então, essa estrutura, que a gente pode chamar também de um sistema, né, ele é criado para apoiar a direção da empresa, né, para que possa monitorar de forma sistêmica os processos que rodam dentro da empresa, seja vendas, aquisições, contratações, etc., produção, né? Qualidade, gestão do conhecimento. Então, esse sistema ele vai envolver uma série de participações, de relacionamentos entre sócios, né? O conselho administrativo, né? Fiscalização, controles, né, contábeis e auditorias. Então, a governança corporativa, ela consiste justamente em um sistema de monitoramento, né,
para conduzir a empresa às melhores práticas, aos alcance dos seus objetivos e obter resultados. Para esse intuito, ela vai precisar, é claro, de ter um relacionamento, né, entre os administradores, os gestores, né, entre sócios, entre acionistas, órgãos de fiscalização, que apontem sempre para as melhores práticas. Então, a governança corporativa é toda essa estrutura de controle da empresa. É uma estrutura estratégica no nível estratégico da empresa. Apesar dela alcançar, as suas decisões alcançarem o nível gerencial e o nível operacional, que também a gente chama de chão de fábrica, ela está montada no nível estratégico, porque a governança corporativa, né, ela vai apontar novas direções, novos caminhos, novas aquisições, fusões de empresas, auditorias internas, controles internos, controles externos. Então, tudo isso faz parte dessa estrutura que a gente vai chamar de governança corporativa. Tá ok? Então, esse é o conceito, o entendimento da governança corporativa. Vamos colocar alguns conceitos aqui que a gente encontra em alguns autores que facilita o entendimento da gente. Tá? Então, é um tema que é muito falado dentro das empresas. Né? Governança corporativa a gente ouve até demais. Então, controle, eu gosto desse conceito do Stenner porque ele é mais objetivo. Controle geral das atividades numa corporação. Então, quando ele diz que é controle geral, parte-se do princípio, a gente já viu isso em aulas anteriores, que a tua empresa, todos os sistemas estão integrados. Eu tenho um controle sistêmico, tá? Eu tenho uma visão sistêmica. Para eu poder controlar de forma geral, todos os meus sistemas têm que estar integrados, com a definição de indicadores, de metas e objetivos. A governança corporativa, segundo Stenner, é uma preocupação com a formulação de planos com objetivos. Então, o planejamento estratégico da tua empresa, o plano de gestão estratégico da tua empresa, ele passa pela governança corporativa, que são aqueles, como a gente acabou de ver, que vão apontar novas direções, né? Vão apontar novas estruturas, novas tecnologias, novas contratações, novos indicadores, novas metas, para que esses novos objetivos, contidos no plano estratégico, possam ser alcançados. Tá? Simultaneamente, segundo Steiner, né, ele visa garantir que a estrutura possa ser mantida, manter a integridade, a validade das informações, do conhecimento, que não haja redundância, que não haja falta de integridade dos dados e das informações, e que atribua reputação e responsabilidade aos vários gestores da empresa. Então, se estou numa empresa, eu tenho responsabilidades, competências, né? Eu sou responsável por uma série de processos dentro da minha empresa. E preciso ser auditado, validado, verificado se os meus atos, né, correspondem com a minha competência dentro da empresa. Então, garantir isso, né, esse exemplo que eu citei, faz parte desse controle geral das atividades de uma corporação. Então, a gente pode dizer que a forma como a empresa é dirigida e como diretores, funcionários, acionistas, fornecedores, né, vão trabalhar uns com os outros para que a empresa possa atingir as metas corporativas. Daí a importância da confecção, né, do plano estratégico de negócios, né, do planejamento estratégico da empresa, que é o plano de gestão. Nesse documento está contido as responsabilidades, a missão da empresa, a missão de cada repartição, de cada departamento, de cada setor, quem deve fazer o quê, quais as ações estratégicas do plano de ação, quais serão os indicadores, quais serão as metas a serem cumpridas. E isso é cíclico. Tá? A governança corporativa, ela não é passiva, ela é ativa. Tá? Eu estou constantemente monitorando, constantemente auditando, constantemente fazendo análise dos dados, né?
constantemente analisando o desempenho da empresa, tá ok? Então, a gente não pode pensar que uma governança corporativa ela é estática. Não, fiz o planejamento, gestão, estratégica, e agora esperar acontecer. Não. Existem as ações estratégicas a serem executadas. Entre elas, monitorar, acompanhar e corrigir, né? Até porque, a gente viu, né, dentre as forças competitivas de Potter, né, novos produtos, novos entrantes no mercado, os nossos concorrentes, produtos podem ser substituídos. Tudo isso vai impulsionar, vai forçar com que a empresa tenha que, cada vez mais, né, se posicionar e agir de forma estratégica dentro do segmento de negócio dela. Tá? Então, ela vai, nessa estrutura de governança corporativa, definir objetivos, monitorar desempenhos para assegurar resultados. Eu sublinhei aqui as palavras-chave, né? Governança corporativa, estrutura, determinar objetivos. Esses objetivos, para serem alcançados, eu preciso monitorar o desempenho, eu preciso acompanhar a evolução de vendas, as aquisições, né, o retorno sobre investimento, os gastos, os custos, todas as contas, as demonstrações contábeis, tudo isso para poder acompanhar os resultados desejados. Então, nesses objetivos, a empresa pode elencar como maximizar lucros, aumentar a eficiência e qualidade, otimizar os processos operacionais, isso é, as atividades rotineiras, fazer de uma forma melhor. Ou se é o caso de adquirir uma nova solução de sistema de informação, se é o caso de adquirir um sistema de gestão contábil, se é o caso de adquirir um ERP, é um sistema integrado de gestão, a gente viu o conceito, tá? Então, são exemplos de objetivos estabelecidos por uma governança corporativa. O olhar da governança corporativa, ele é da toda empresa, de todas as áreas funcionais, tá? Nível operacional, nível gerencial e nível estratégico. Lembrando que essa imagem aqui são os sistemas de informação por nível organizacional que a gente viu, né? Sistema de processamento de transação, sistema de apoio à decisão, sistema de informação gerencial e sistema de apoio executivo. Tá? Então, a gente já parte do princípio desse conceito. Tá? Aqui, esse conceito eu simplifiquei. Governança corporativa é uma estrutura sistêmica, uma estrutura da empresa, para determinar objetivos, monitorar desempenho para assegurar resultados. Isso é feito e colocado num documento. Tá? Então, primeiro conceito que a gente já entende, costuma se colocar em prova, né, principalmente prova de concurso, esse tema, às vezes o pessoal gosta de colocar. E a governança de TI? Se a gente está tratando na disciplina sistemas de informação, né, a gente não pode abrir mão, né, do conceito de governança corporativa, de governança da TI. Ora, se toda essa infraestrutura aqui ela é mediada, ela utiliza hardware, software, aplicativo, celular, impressora, computação em nuvem, sistemas integrados, CRM, enfim, as diversas soluções. É óbvio que essa governança corporativa, uma das estruturas que vai apoiar e vai participar e vai estar contida nela é o que a gente chama de governança da TI, tá? Vai ser justamente essa estrutura que vai garantir que as organizações possam, né, alcançar os seus resultados desejados. E quando eu digo garantir, significa que a alta gerência precisa trazer para a governança corporativa as ideias, as soluções, né, os processos de tecnologia da informação para buscar soluções, né? A gente viu, no período aí da pandemia, várias prefeituras criando aplicativos para fazer agendamento da vacinação. Então, isso é um exemplo simples de trazer a governança da TI, né, para garantir que a organização, que a administração possa implantar adequadamente os investimentos em tecnologia, mas eu invisto em tecnologia para que aqueles programas, projetos, soluções, processos que vão rodar dentro de um software
vão alcançar toda a dimensão da empresa, pessoas, funcionários, clientes, porque os dados da minha empresa vão rodar dentro desse sistema. Os processos da minha empresa vão rodar dentro do sistema. Então, um processo de venda está rodando dentro da empresa, o processo de pagamento, folha dentro do software, desculpa, dentro do sistema, folha de pagamento, controle logístico, tudo isso dentro dos sistemas de informação da empresa. Tá? Então, a governança de TI, ela é um aliado, ela é uma estrutura, né, que vai contribuir para que os resultados sejam alcançados, os resultados desejados, previstos no planejamento estratégico. Então, lá no planejamento estratégico, no objetivo, a gente poderia colocar aqui, ó, adquirir, né, ou contratar um sistema de informação adequado para a empresa, adquirir um sistema de informação para melhorar os processos internos da empresa. Poderia estar nos objetivos da organização. Tá? Entendido isso aqui? Então, a governança de TI é um mecanismo para garantir, olha lá, processo estratégico. Então, uma venda para a empresa é um processo estratégico, né? Um monitoramento, né? Um acompanhamento de um pedido para algumas empresas pode ser estratégico, né? Informação sobre o monitoramento de um paciente é um processo estratégico para hospitais. A aquisição de medicamentos é um processo estratégico para hospitais, né? Então, governança em TI é esse mecanismo que vai garantir que os processos estratégicos sustentem, né, os objetivos organizacionais. Tá? Então, se a minha empresa vende carros, eu tenho que ter um sistema de informação onde vai rodar todos os processos estratégicos da minha empresa, de créditos, etc. Tá? Então, é responsabilidade da diretoria, né, da gerência executiva, nível estratégico, conselho administrativo, tá, de que a governança de TI tem que ser parte integrante da governança corporativa. Colocar a governança de TI à margem, ao lado, é um erro grave. Porque hoje tudo são sistemas de informação, né? Diariamente a gente entra, senta para trabalhar, vai entrar login e senha para poder acessar alguma atividade rotineira nossa. Governança de TI, tá? Então, algumas responsabilidades, como eu falei, que são inerentes ao pessoal que trabalha na governança de TI, na gestão de tecnologia. Primeira delas, alinhar a estratégia de TI com a estratégia de negócio. Então, se na estratégia de negócio tem lá como objetivo maximizar lucros, a gente colocou aqui, ó, maximizar lucros, o pessoal da governança de TI tem que implantar um sistema que ele tenha disponibilidade, que ele não pare, que ele não caia, que ele não fique fora do ar, porque o meu processo de vendas roda no sistema de vendas da empresa e eu quero maximizar o lucro. Eu não posso ter um sistema indisponível, fora do ar. Tá? Sempre implantar, né, essas soluções. A gente chama de cascata, quer dizer, treinamento, capacitação, né? É também responsabilidade da governança de TI desenhar estruturas organizacionais que facilitem, por exemplo, conectar toda a empresa, né? Colocar a empresa no e-commerce é uma desses desenhos de estruturas, né? Colocar a empresa para fazer delivery via aplicativo. Muitas até a pandemia não tinham. Então, todo esse redesenho de estruturas organizacionais também faz parte da competência de tecnologia da informação. Né? Às vezes, não desenvolver mais software dentro da empresa, às vezes, na maioria das vezes, tem mais benefício, né? Adquirir o serviço, né? Contratar o serviço e não desenvolver o software. Tá? E, claro, estabelecer indicadores de desempenho, né, para toda a empresa e que sejam monitorados e alcançados, execuíveis, né, por meio, né, de gráficos, planilhas, tá, tabelas, são formas
né, de visualizar os indicadores. Tá? Então, a governança de TI ela também passa por definição de objetivos, tá? E de um planejamento estratégico que esteja alinhado ao planejamento estratégico da empresa, né? Então, para maximizar o lucro, a gente pode pensar num desses objetivos adquirir uma solução em nuvem, né? Aumentar o nível de segurança da informação dentro da empresa, tá? Então, tudo isso são objetivos que são da competência da governança de TI, tá ok? Então, já definimos dois conceitos que nos são importantes, né? Governança corporativa e a governança de TI. E ambas vão passar, né, por políticas, né, por atividades e processos que vão visar diminuir os riscos desse planejamento, os riscos dessas ações, né? Por exemplo, né, pode ser que eu não encontre no mercado um sistema de informação, uma solução de software, né, adequado dentro do meu padrão de qualidade, do meu custo que eu tenho, né, dentro do meu orçamento. Eu preciso melhorar os processos, tá? Então, a gente vai perceber que para garantir esses objetivos, né, a empresa vai adotar algumas políticas justamente que visam, né, manter o desempenho, né, manter as informações sempre disponíveis e assegurar que todas as atividades da empresa estejam conforme o regulamento, a legislação, né? Conforme as diretrizes, conforme as normas, para que eu não corra um risco, né, de enveredar por uma tragédia, enveredar por uma questão trabalhista, né, ou enveredar por algum problema com relação à poluição do meio ambiente, por aí vai. Tá? Então, a essa estrutura que controla e visa minimizar esses riscos, a gente chama de controle interno. Tá? Lá no Ministério, a gente tem uma estrutura que ela é responsável justamente para fazer todo esse controle interno, tá? Essa conformidade, verificar se está sendo utilizada realmente a legislação para aquisição de licitações e contratos, se o profissional conhece aquela legislação, né? Se o termo de referência é correto, né? Então, tudo isso é verificado pelo controle interno, tá? Que tem justamente esses objetivos de desempenho, informação e conformidade. Tá? Então, esse é o entendimento de controle interno. Perceba que é uma estrutura importantíssima, né, que tem que ser aplicado à gestão. Tá? Por isso é que ele faz parte do nosso curso. Tá? Ora, falei de governança corporativa, governança de TI, controle interno. Quando a gente estava conversando sobre governança de TI, a gente viu que um dos objetivos pode ser adquirir uma solução do sistema de informação. Tá? Há um tempo atrás, não, um bom tempo atrás, quando as empresas demandavam um sistema de informação, só tinha uma solução à época, né? Que era ter que desenvolver um programa, um sistema. Hoje em dia isso não acontece. Imagine que toda vez que você abrisse, por exemplo, um supermercado, tivesse que desenvolver um sistema de informação para instalar nos computadores do mercado, ou uma farmácia, ou qualquer outra empresa. O que acontece hoje? Muitas empresas de tecnologia, empresas independentes, isso que a gente viu lá, a economia de risco, elas se especializaram por segmento. Tá? Então, se você é da área hospitalar, você vai encontrar no mercado uma série de soluções
de sistemas de informação para a área hospitalar. Se você for uma clínica, se for um hospital, um ambulatório, enfim. Você trabalha no segmento, você tem empresa de segmento ou as postos de combustível, você vai ter uma série de empresas com soluções de sistemas para esse segmento. Tá? Então, o que é que nos cabe como gestores da empresa? Né? Alguns passos, né, para a resolução de aquisição de sistemas de informação, que pode ser contábil, pode ser sistema de gestão. Na maioria das vezes, os sistemas de informação contábeis vão estar contidos também em ERP, um sistema integrado. Então, o gerente contábil, o gestor contábil, vai ser chamado à reunião do conselho ou às reuniões estratégicas, né, para analisar o módulo contábil financeiro. Tá? Então, o primeiro passo é definir e entender o problema. Tá? Cada profissional tem que saber o tamanho da empresa. Então, saber o tamanho da empresa é definir também o tamanho dos seus problemas. Né? Se é uma média empresa, possivelmente eu preciso de poucos módulos, né, de um sistema. Mas se for um hospital com 3 unidades, então vai demandar possivelmente uma solução em nuvem. Tá? Então, eu defino primeiro os problemas, eu tento mapear, né, os meus problemas, entender, né, o que eu quero. Se eu não trabalho com produção, eu não vou precisar de um software para controle de chão de fábrica, de linha de produção. Tá? O segundo passo é buscar as soluções alternativas. Né? Então, buscar mais de uma solução para aquele problema da empresa. Tá? Eu vou levar em consideração a qualidade, a adaptabilidade, o custo, orçamento, para então proceder à melhor escolha, desculpa. Tá? A melhor escolha é muito a critério de cada empresa. Né? Geralmente, geralmente, as empresas concorrentes entre si possuem o mesmo sistema, tá? Ou semelhante. E eu passo para o passo final, que é implementar a solução. Implementar a solução perpassa em testar aquele software, né? Capacitar os funcionários, os colaboradores e, posteriormente, fazer a implantação do sistema. Algumas empresas fazem passo a passo essa implantação por fases, outras, né, fazem num sábado, domingo, no período de 2, 3, 4 dias, e implantam de vez a solução. Tá? Então, repetindo, né? Definir o problema, que é buscar os principais requisitos, né, daquele problema. Então, os principais requisitos tem que atender a 3 unidades. Né? Não vamos adquirir hardware, nem data center, não vamos contratar pessoal de TI. Então, são alguns requisitos, algumas restrições que a gente coloca para buscar se há essa solução dentro da empresa ou se vou ter que buscar essa solução fora da empresa, tá? Estabelecer os objetivos da solução pretendida, por exemplo, muitas vezes se coloca objetivos como ter um painel de gestão no qual o nível estratégico possa acessar todo o volume de vendas, não só mensal, mas quinzenal, ou a cada 10 dias, ou diário. Parece simples isso, mas isso demanda uma estrutura grande, se for diário, né, de extrair dados dos diversos sistemas da empresa. E isso tem um custo. E, muitas vezes, é uma solução mais complexa. Né? São soluções de data warehouse, tá? Que é uma outra questão que a gente não vai entrar agora nessa seara. Tá? Então, a gente percebe que os requisitos de informação para aquisição do sistema de informações gerencial aplicado à gestão é uma das fases mais importantes, porque aquilo, se eu não sei o que eu quero, eu não sei o que pedir, né? E se eu não sei o que quero, quando eu vou pedir, eu peço mal e adquiro um sistema de informação que não vai atender meus objetivos. Já vi empresas, já vi empresas voltarem para o sistema anterior, porque na fase de requisitos da informação não soube especificar quais informações, né, o que queriam,
quais eram os processos, quais eram os objetivos, tá? É uma fase importantíssima. E não é apenas para o pessoal de TI participar dessa definição de requisitos. Todos os gerentes das áreas, né, vão participar dessa fase, tá? E também da fase de avaliação e escolha da melhor solução. Então, passa por algumas premissas que a empresa define, né? Aquelas que eu falei, custo, qualidade, né? Sabendo que nem todas as alternativas propostas vão poder ser implementadas. As empresas têm suas limitações, têm seus critérios, né? É importante um estudo de viabilidade. E aí, deixa eu fazer uma outra observação aqui sobre estudo de viabilidade. Lá no trabalho, eu já vi isso acontecer. Muita gente pensa que estudo de viabilidade é apenas para definir se um projeto é viável ou não. Aí tem gente que quer se livrar do estudo de viabilidade, ó, não é viável, pronto, fecha e coloca na gaveta. Não. O estudo de viabilidade é buscar caminhos, né? É buscar desbordar outras soluções, várias soluções, para alcançar aquele objetivo pretendido. Eu posso até dizer, olha, com esse objetivo aí, a gente vai ter dificuldade de encontrar uma solução. Vamos pensar no outro objetivo, vamos pensar noutra estrutura e depois, aos poucos, ir crescendo. Então, o estudo de viabilidade tem que apontar isso. Envolve estudos jurídicos, análises técnicas, análises gerenciais, análise de mercado, tá? Documento importante. E a proposta propriamente dita, que é o relatório, onde vai apontar a solução, as vantagens e desvantagens de algumas soluções, o custo, para deixar pronto para uma decisão no nível estratégico. Tá? No caso de sistema de gestão contábil, aqui eu coloquei algumas crianças aqui, acho que alguns de vocês já conhecem alguns desses aqui. Tá? O que levar em consideração? Eu já comentei, isso apenas para mais prático. Né? O custo, né, daquele contrato com a empresa que vai oferecer essa solução, né, as funcionalidades do sistema que vão ser demandadas, falar o óbvio, né, a segurança, a confiabilidade, confidencialidade, a integridade e a disponibilidade do sistema, né? A demonstração do sistema é importante, tá? Ninguém vai adquirir um sistema sem demonstrar. E saber se tem consultoria e pós-venda. Tá? Então, são critérios básicos que eu já vi empresa não observar e ter que voltar para o sistema anterior. Okay? Quando a gente adquire, por exemplo, uma solução, essa daqui, tá? E ela trabalha com dados em nuvem, os dados não estão na empresa, estão no data center, geralmente acontece uma cláusula dessa aqui, que é a subcontratação. É normal, é natural. A gente faz isso no nosso, em algumas compras pelo iFood e tantos outros, né? Que a contratante, né, concorda que a contratada, no caso aqui, vamos supor que seja a Fortes, né, o AE gestor, tá? Pode contratar uma outra empresa, tudo operar, né, para realizar o tratamento de dados pessoais em nome da contratante. O que isso quer dizer? Vamos supor que essa empresa ela vai contratar uma outra empresa especializada em armazenamento e processamento de dados, tá? Com todos os critérios de segurança, confiabilidade e tudo, tá? Por exemplo, ela contrata a AWS da Amazon. Então, os dados da empresa, essa empresa não vão estar aqui, vão estar numa subcontratada. Isso é muito comum. Tem gente que se assusta por não conhecer, mas isso é muito, muito comum acontecer isso. Tá? E às vezes a gente nem percebe, tá? Então, essa subcontratação, ela tem que estar descrita no contrato, porque é a caracterização, né, é a materialização de que você vai usar a nuvem, né, que é uma outra empresa que processa e armazena dados, tá bom? A análise de módulos funcionais é importante saber que módulos, né, a empresa vai demandar, vai precisar. Isso é muito comum em sistemas integrados de gestão, né? RP, né? Então, a equipe responsável pelos requisitos da informação
nas demonstrações do sistema e dos estudos de viabilidade, os requisitos, né, no escopo do projeto, coloca ali os módulos necessários, né, que precisa. Então, a contratada ela vai apenas customizar os módulos. Às vezes, habilitar, desabilitar, deixar ali os módulos, né, ativados ou desativados. Né? Dependendo da solução, elas têm suas interfaces, né, diferentes, são logos, né, GIFs ali de menu texto. Alguns podem até ser configurados, né? Pode configurar isso aí, tá? Existe uma técnica, isso mais para pequenas empresas agora, tá? E é a possibilidade de desenvolvimento que a gente chama baseado em componentes, tá? Acho que todo mundo na prática já ouviu falar, tá? Imagine que é uma pequena empresa, tá? E essa pequena empresa, ela quer criar um aplicativo para vender seus produtos. Ela vai ter 2 lojas ou uma loja, mas não vai ter recurso para contratar um desenvolvedor, contratar uma empresa que seja esses sistemas, né? Então, muitas vezes é possível a própria pessoa, né, ela ir desenvolvendo aquele aplicativo simples e básico para a empresa dela. A gente vai chamar de desenvolvimento baseado em componentes que a gente vai ver nos próximos slides, tá? O melhor exemplo é desenvolvimento de aplicações para e-commerce, tá? Então, a empresa ou algum funcionário ele vai mesmo montando ali o seu site de e-commerce ou o seu aplicativo. E existem inúmeras ferramentas na internet, né, no mercado, para se fazer isso. Não precisa conhecer uma linha de programação, né? Não precisa ser programador, não precisa ser expert, não. Você mesmo pode criar a sua loja virtual. Por exemplo, essa aqui a try.com.br é um exemplo de desenvolvimento baseado em componentes. Então, a gente possibilita, com esse serviço, que também uma pequena empresa possa ter o seu sistema de informação gerencial aplicado à gestão. E a Try ela vai funcionar da mesma forma que a gente viu aqui com esse tipo de contratação aqui, ó, tá? Então, você vai desenvolver clicando e arrastando o site de e-commerce, coloca ali os produtos, todo o processo de vendas e armazenamento é feito em nuvem, tá? O outro também é o Wix, tá? Então, você pode criar o seu próprio site clicando, é intuitivo, tá? Para quem está fazendo. Não tem muitos mistérios, não. Então, eu posso fazer meu site de e-commerce, né? Ou o próprio site. Gente, isso aqui são exemplos, tá? Eu não sou garoto propaganda da Try, nem da Wix, nem da fábrica de app, não, tá? São os exemplos de empresas mais relevantes que eu trouxe. Ou então aquela pequena loja, né, de 2 ou 3, né, filiais, pode querer criar um aplicativo também. Então, vai lá no tantos que existem no mercado. Eu coloquei aqui o fábrica de aplicativos, né? E o funcionário, ou quem quer que seja da empresa, ele vai clicar, arrastar, vai escolher qual é o melhor formato, vai colocar as principais funcionalidades que existem em qualquer aplicativo, na maioria dos aplicativos, né, que a gente veja, pode ser o menu do restaurante, pode ser os produtos, os detalhes mais dos produtos, quantidade, preço, né, estoque também. Então, ele ajuda a criar um aplicativo e contribui, né, para a gestão dessas pequenas empresas. Então, a gente aproxima, né, as tecnologias da sociedade da informação, né, das pequenas empresas também. Tá? Um outro, um outro tema importante para a gente, tá? A gente está só acumulando conceitos. Depois vocês revisitem o conteúdo para rever essas definições, essas características, tá? Principalmente em empresa pública, a gente tem que, principalmente, mas não exclusivamente, né?
a gente tem que prestar contas, né? A gente tem que prestar contas e se responsabilizar, né, por aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente exerce, aquela habilidade, aquela competência, né? Institucionalmente, nós temos responsabilidades por aquilo que a gente pratica, né, dentro da empresa ou dentro, seja ela privada, seja ela pública, tá? Então, o termo, a brasileira adora colocar nome em inglês de termos, né? Accountability é um nome bonito e contrário para a prestação de contas e avaliação, tá? Mas se caiu no gosto do povo, né, é accountability. Então, accountability é esse processo, né, de responsabilização, de avaliação, né, que ele é institucional, tá? Pois ele vai avaliar se aquelas atividades, como estão sendo feitas, precisam ser divulgadas, precisam ser transparentes, e ali ela responsabiliza também, tá, os atores, né, os funcionários, responsabiliza pelos seus atos praticados. Tá? A gente vai ter uns exemplos aqui que eu posso colocar. O portal da transparência é uma das ferramentas sobre prestação de contas. Tá? Então, o portal de transparência é uma ferramenta para que o governo, e quando eu falo governo, estou falando do governo municipal, estadual e federal. Pelo amor de Deus, não estou levantando bandeira nenhuma aqui, tá? A gente está vendo apenas o tema, porque seja qual for a bandeira, tá, ao lado, todos passam por accountability. É previsto na estrutura organizacional, na governança, né, pública, né, o sistema, esse processo de accountability. Tá? Ele faz parte da sistema de informação gerencial quando se aplicado à gestão. Porque todos nós, quando contratados ou passamos por concurso público, assumimos ali uma série de responsabilidades e só podemos fazer, no caso da administração pública, o que está contido em lei, tá? Na lei. E a accountability, ela visa justamente isso, né? Prestar contas, tá? Oferecer essa transparência. Então, é saber o que os agentes públicos estão fazendo, como estão fazendo, que consequências podem resultar disso. Tá? Por exemplo, o Tribunal de Contas também faz uma série de recomendações. Né? Nós fomos há pouco tempo auditados pelo TCU, né? Eles orientam também, tá? Então, justamente por ter esse olhar da prestação de contas, se antecipa, tá? Então, ele capacita também, orienta, faz as suas recomendações, tá? Justamente, né, para dar respostas ao público, dar respostas à sociedade, ao consumidor, ao cliente, no caso de empresa privada, né, e à sociedade sobre os seus atos ou omissões. Tá? Então, divulgar balanço, todos esses atos são importantes. Né? Um exemplo no âmbito federal, tá? Não sei se algum de vocês já acessou o portal da transparência. Se não, eu aconselho, né? É uma ferramenta bem interessante para a gente saber, né, dessa prestação de contas. Quando a gente entra lá, eu só fiz um print aqui desses 8 links aqui, 2, 4, 6, 8. A gente tem prestação de conta do Portal de Transparência, Auxílio Brasil, despesas e receitas, emendas parlamentares. Por exemplo, você quer saber quanto um determinado vereador, deputado estadual, repassou para a construção de uma reforma de uma praça na sua cidade. Você vai lá na emenda parlamentar, se realmente vai estar ali, accountability. As licitações e contratos, os convênios, accountability, tá? Vou mostrar alguns gráficos. Lá a gente pode ver das diversas formas, tá? De visualizar. A gente pode visualizar em gráficos, tá? O programa aqui, no caso, é o orçamento atualizado da despesa, né? É o orçamento de despesa pública, né? Isso aqui é 2024. Então, o valor total já pago, né, 1,54 trilhão, né, de reais.
Então, a gente percebe aqui que a gente tem execução das despesas, né? Empenho, liquidação, todas as fases lá das despesas, né? Ah, a gente pode também comparar anos, né? Tá aqui, ó, ano 2020, 2021, 2022, 2023, né? E 2024. Né? Então, accountability, a gente perceber, né? Quanto de despesas, gastos com viagens e serviços, né? De cada ano desejado. Então, tudo isso é accountability, é uma estrutura de governança, tá? Não tem escolha de não vou colocar, não, tem que ser divulgado, tá? É previsto em lei. Eu falei, administração pública tem que fazer aquilo que é previsto em lei, tá? Então, para que a sociedade possa ter acesso, né, imputar responsabilidades pelos atos ou omissões dos administradores. Tá? Então, no caso aqui, quantidade de processo, gasto, né? Com você escolhe o ano, tá? Tá tudo lá no portal da transparência, né? Eu posso também visualizar, né, por órgão, aquilo que eu falei, período, tá? Execução de despesa por órgão público, tá? No caso aqui, a Advocacia Geral da União, tá? Eu vejo com que o que foi o gasto, né, referente, qual é o vínculo dele, é o valor empenhado, o valor liquidado, o valor pago, tudo isso eu posso acompanhar. Então, accountability, governança corporativa, para que a empresa possa alcançar os seus objetivos e resultados. E qual é o resultado no caso da empresa pública? Eficácia nos gastos públicos, eficiência, gastar com qualidade, usar com qualidade. E isso é uma ferramenta, né, à disposição da administração prevista em lei. Tá? É, a auditoria, ela também faz parte, né? É algo que, de certa forma, todo mundo já domina, mas eu resolvi citar, para que a gente também não exclua ela de um sistema de informação, né? Que é o exame comprobatório, justamente das atividades financeiras, contábeis, da saúde financeira da empresa. Então, um sistema que vai ali contemplar, né? Avaliar, revisar e comparar, né? Série de procedimentos voltados para as áreas financeiras, tesouraria e contabilidade da empresa. Então, essa auditoria ela é importantíssima, né? E ela é vital, faz parte da rotina da empresa, a fim de gerar recomendações, restabelecer, né, alguns objetivos. A gente teve, no ano passado, uma série de recomendações também, até no âmbito de benefícios que estavam sendo centralizados, né? Então, vem ali um relatório, né? Uma série de recomendações que auxiliam, né, os gestores no processo decisório e dos futuros planejamentos, né, da governança corporativa. Tá? A auditoria também vai testar essa eficiência e essa eficácia, né? Criando cronogramas, não é possível realização de simulações e testes também, tá? Para justamente verificar essa eficácia, tá? Dos processos. É interessante que é quase, como a gente tem no outro da Administração Federal, é uma série de entrevistas, uma série de documentos que tem que ser apresentados, de boletins, de comprovações, tudo. Os caras pedem tudo, 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 tudo. Tá faltando uma vírgula, colocam lá nas recomendações deles. Mas é aquilo. Estão fazendo o trabalho deles, estão fazendo as atividades deles que é previsto. Tá? Na maioria das vezes, fica no âmbito das recomendações. Né? Tá bem? Se que haja um ilícito, né? Aí já toma uma outra conotação e não vem ao caso para a gente aqui. Tá? E aí, passa-se por auditoria, seja ela interna, né? Ou externa, quando é da própria organização.
A auditoria chama de auditoria interna, né? A gente passa é, todo ano por auditorias internas, né? Mas sempre tiramos dúvidas com o centro de auditoria interno, né? E as auditorias externas são aquelas que justamente vão dar uma certa isenção, né? Uma certa autonomia, né? Para a empresa, né? Dar um maior grau de independência, né? E há uma responsabilidade ali também, inclusive civil e criminal, né? Isso é importante. Claro, tem empresas certificadas. Então, auditorias, elas fazem parte dessa estrutura de governança corporativa, tá? Então, é interessante que muitos alunos, quando começam o curso, acham que o sistema de informação é apenas implantar o sistema de informação, o software, conhecer alguns conceitos, definições, né, de computação em nuvem, performance, mas não, ele percebe que, por que ele é mais amplo? Porque todos os processos da tua empresa vão rodar dentro de um hardware. Esteja ele no Brasil, esteja ele fora do Brasil, até porque a maioria dos data centers estão fora do Brasil. Então, todas as atividades que a gente tem de governança, de administração, de gestão, né, também vão se replicar para sistemas de informação, porque os processos de negócios estratégicos da empresa rodam ali. Pessoas são responsabilizadas, têm responsabilidades, porque são responsáveis por aquele processo, por aquela coleta de dados, por lançar aquele dado, por imprimir aquele dado, por imprimir aquele relatório, por enviar um processo para um outro setor, né? Por assinar digitalmente aquele documento. Tá? Então, tudo isso perpassa, sim, por governança corporativa, pela governança de TI, pela accountability, pela busca de soluções, inclusive como você adquirir uma solução de software é alvo de também auditoria, principalmente isso, tá? Os critérios são do termo de referência são os mesmos que foram entregues. Você pediu tal software aqui e a empresa entregou outro, por que isso? O custo era 100, a empresa entregou por 200 e você recebeu e você liquidou. A auditoria vai pegar isso. Então, precisa do estudo de viabilidade é que vai te salvar. Os testes vão te salvar. Os requisitos de projeto, planejamento, tá? Então, a gente percebe que a gente vai chamar que extrapola a empresa, uma visão global, maior. A gente chama isso de visão holística, tá? Envolve outros aspectos que não sistêmicos, que não o da empresa, tá? Com seus processos, com seus projetos, com suas áreas funcionais, que precisam estar integradas umas com as outras ali. E a gente também tem que lembrar, né, que conhecer alguns princípios. Né? As auditorias têm alguns princípios, né, que lembra muito alguns princípios, sistemas de segurança da informação, né? Que é a integridade. Integridade tem a ver com informação correta, né, confiável. Então, esse é um princípio. Aquela informação tem que ser correta, tem que estar prevista em legislação, ter sido executada pela pessoa competente para isso, habilitada para isso. A confidencialidade, quer dizer, só a pessoa autorizada pode ter o controle de acesso àquele processo. Tá? É confidencialidade. Eu já vi dentro de uma organização também que é dentro do Ministério, era a guia de fornecimento. A pessoa que era responsável pela guia de fornecimento entregou senha, tá? Login e senha para outro funcionário fazer guia de fornecimento. Já sabe o que vai dar. Acuidade, né? Acuidade significa aquilo que a gente tem que ser validado, isso é, eu vou fazer o teste, verificar se realmente aquele processo entrega aquilo que ele está dizendo, né? Disponibilidade, o sistema de informação tem que estar disponível, né? Ele não pode ficar fora do ar, tá? Porque ele não pode ficar sofrendo oscilações. Tá?
Isso pode danificar, pode corromper dados, né? As auditorias também, né, precisam ser passíveis, né, de serem validadas, verificadas, né? Então, outras equipes, né, podem fazer a conferência daquilo que foi feito. Então, eu revalido. Então, eu quando oriento alguns alunos para artigo científico, eu digo, olha, quando concluir, entrega para outra pessoa ler. Aí essa pessoa lê e entrega para outra, porque vão ver coisas diferentes, né? E vão te ajudar, né? Porque o nosso olhar já fica viciado para aqueles mesmos erros, aqueles mesmos processos, tá? É... A versatilidade, né, que no caso, né, o sistema de informação geral tem que ser facilmente adaptado, isso é, a auditoria também não pode colocar coisas impossíveis, né, difíceis, que possam ser execuíveis, que sejam razoáveis, que esteja dentro da possibilidade, né, daquele órgão, né, que sejam facilmente lidos, né, que possam ser facilmente acessíveis, para que justamente haja uma fluência, né, daquela orientação que possa ser executada, né? E a manutenibilidade, que é justamente, né, essa auditoria vão ter procedimentos, né, que visam justamente resguardar, né, a confidencialidade, a confiabilidade dos dados auferidos. Eu não posso sair, né, divulgando algumas características, né, principalmente quando são dados sensíveis, né? As auditorias, elas precisam ter essa confiabilidade dentro, claro, da legislação, não é? Então, manutenibilidade, versatilidade são também mais dois princípios, né, da auditoria, que vão fazer parte, né, dessa estrutura que a gente aqui na aula, tá? Da governança corporativa. Eu vou finalizar a aula lendo o conceito, né, de Steiner, né, para a gente fazer um entendimento, um apanhado geral do que a gente viu hoje, tá? Então a gente viu lá no início, tá? Governança corporativa, controle geral das atividades de uma corporação. Perceba que nessa frase está tudo aquilo que a gente viu na aula de hoje, né? Uma preocupação com a formulação de planos com objetivos em longo prazo, com uma correta estrutura de gestão, auditoria, contabilidade, controle interno, controle externo, né? Para alcançá-los. Ao mesmo tempo, implica em garantir que a estrutura possa manter integridade, reputação e responsabilidade de seus vários grupos da corporação. Tá ok, pessoal? A gente fica por aqui na aula de hoje, tá? Pergunta se tem alguma dúvida, alguma questão, tá? Eu quero agradecer ao pessoal que assistiu aqui online, a aula esteve presente, tá? Já desejando todo sucesso a vocês, né, nos seus objetivos, nos seus desafios, tá? Sigam sempre em frente, busquem os seus sonhos, tá? Com determinação e disciplina, a gente chega lá, o professor é um exemplo disso, tá? Por alguns meses aí me matando de estudar, mas valeu a pena, tá? Eu tenho certeza que alcançam o objetivo de vocês, tá? Eu vou ficar aqui um tempo ainda com o pessoal que está online, caso haja alguma dúvida, tá? Mas deixo o meu muito obrigado, muito obrigado. Um grande abraço, fiquem com Deus, tá? E cuidem da saúde, cuidem de vocês e que Deus abençoe cada um. Grande abraço, professor Gustavo.